Continuando, Emmanuel nos diz o seguinte: o desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Olha os elementos que ele coloca nessa pequenina frase. O desejo é a alavanca. Desejo é a alavanca do nosso sentimento, gerando energia que consumimos segundo a nossa vontade. Muito bem, queremos fazer o bem, então nós temos o desejo, a vontade de fazer o bem, o desejo de fazer o bem, né? O sentimento em fazer o bem, né? E esta energia que nós impregnamos para esta atividade, que é a atividade do bem, a vontade vai fazer com que nós consigamos nos aplicarmos às ações positivas. Quando nos detemos nos defeitos e faltas alheias, isso é terrível. Isso é do ego, né? O espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora nos tecidos sutis de nossa alma. Olha a profundidade. Com o decurso do tempo, nossa alma não raro passa a exprimir pelo seu veículo de manifestação o que assimilara, fazendo-o seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte. Entendamos bem, nós estamos numa simbiose. Toma lá, dá cá. Toma lá, dá cá. Isto é o que acontece conosco. Trocamos. Sempre estamos num campo de permuta, né? Quando nos detemos nos defeitos alheios, nas faltas dos outros, isso é uma coisa triste, porque isso chama-se bisbilhotice. A pessoa que fica focada nos defeitos alheios, lenta e gradativamente, esses próprios defeitos se incorporam na sua própria personalidade. Tem um ditado indiano que diz que montanhas de algodão podem ser queimadas por um único palito de fósforo. O que nós entendemos por isso? Que essas besbilhotices, esses defeitos alheios, que são as montanhas, com um triscazinho de fósforo, nós incendiamos tudo. Pomos tudo a perder. De como? Com a besbilhotice, com a maledicência. Isso são energias negativas. Se nós nos prendemos, focamos isto vai lenta e gradativamente incorporar na nossa personalidade. De sermos uma pessoa que besbilhoteira. E o que nós atraímos? Atraímos espíritos que se simpatizam com esse tipo de energia, a besbilhotice, né? Por esta razão, segundo Emmanuel, que geralmente os censores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no outro, porquanto interessados em descer as minúcias do mal, absorvem-lhe
inconscientemente, as emanações surpreendendo-se um dia, dominados pelas forças que o representam. Então nós nos tornamos aquelas pessoas que nós estávamos criticando, bisbilhotando, falando mal. Vai incorporando, vai massificando e nós nos tornamos pessoas assim. No livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, ele fala sobre a mediunidade inicial. Porque este intercâmbio, caríssimos, nada mais é do que a mediunidade. Esse toma lá da cá, é o exercício da mediunidade. E como é que ela funciona segundo André Luiz, neste livro que nós citamos, Evolução em Dois Mundos? No capítulo 12, na primeira parte do capítulo 12, trata da mediunidade inicial. A aura é, pois, a nossa plataforma onipresente em todas as comunicações com as rotas alheias. A aura. O que nós falamos da aura? Nós falamos da coloração da aura, nós falamos o quanto esta campo energético altera a sua coloração de acordo com as nossas vibrações. Portanto, se o homem pudesse compreender, segundo Emmanuel, e contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamentos, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Nós somos irmãos. Ao dizermos que somos irmãos, nós, além de sermos irmãos pela filiação, nós trazemos esta ligação energética. Por isso que nosso campo de aura tem que ser um campo bom. Emmanuel nos diz assim que toda brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Um deslize de pensamento, uma invigilância. Pronto, nós estamos sob a ação de entidades infelizes e sofredoras. Qual, ele continua, pequenino foco infeccioso que, abandonado, olha a comparação, abandonado a si mesmo, pode converter-se, dentro de algumas horas, no bolo pestífero de imensas proporções. A maledicência pode precipitar-nos no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta muita vez aos labirintos da loucura ou às trevas do crime. Olha que coisa triste nós nos colocarmos à disposição dos elementos das trevas. Vigiai, orai, para que não venhas cair nas tentações da vida. Vigiai, orai. Isso, caríssimos, nós estamos falando quantas e quantas vezes, e nós, infelizmente, pela nossa imaturidade, pelo nosso primarismo, nós caímos, nós escorregamos. Aí a pessoa chega e fala assim, mas também não tem problema, A gente cai, levanta e toca para frente. Sim. Até quando nós vamos ficar caindo e levantando? Porque nossa vida só resume-se nisso. Cair e levantar, cair e levantar. Graças
que nós não caímos e permanecemos naquele pasto. Nós mudamos. Mas até quando nós vamos permanecer caindo? Não podemos. Nós precisamos entender que nós precisamos mudar. Para que a gente não caia novamente, é necessário fazer mudança. Aquele percurso que você fazia, não dá mais para você fazer, porque é o percurso da queda. Então aí inicia-se o quê? A grande mudança do homem velho para o homem novo. Meu Deus, nas histórias maravilhosas do Evangelho, né, quantos anos Saulo ficou no oásis de Dan para fazer a sua modificação? Para ele poder compreender a mensagem do Cristo, além de ficar cego, com escárias nos olhos, ele se internou no oásis de Dan, mexendo com o tecelão, para estudar o Evangelho de Jesus e fazer a sua transformação do homem velho para o homem novo. Voltaremos para encerrar.